Eu saúdo os irmãos que nos ouvem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar falando em nome dEle. O livro de Lucas, no capítulo 24, e o versículo 3, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleópatas, e disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm se sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As coisas, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Amém? Até aqui. Eu, nesta noite, vim aqui falar aos irmãos a respeito desta palavra que tocou o meu coração e falar à igreja do Senhor a respeito destes dois discípulos que iam a caminho de Emaús e de como eles estavam entristecidos por ser homem e por ter passado por tantas situações, por tantas lutas e dificuldades, e eles voltaram ali para Emaús e iam entristecidos, né? Tentando absorver tudo o que tinha acontecido desde a sexta-feira anterior, pois esse dia que eles estavam voltando para Emaús já era domingo, já era o entardecer do domingo. E eles iam trocando entre si, tentando entender as situações que estavam passando, porque esses discípulos, eles eram seguidores de Jesus, e a Bíblia vai deixar claro que eram seguidores que seguiam Jesus mais de perto. Então, provavelmente, esses discípulos, eles contemplaram grandes milagres, grandes feitos da parte de Jesus. Eles viram um leproso ser limpo, ele via a ressurreição de Lázaro, de como o Senhor trouxe Lázaro de volta à vida. Eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles viram a mulher do fluxo de sangue ser restaurada, ser curada, o cego Bartimeu a enxergar. E eles tinham visto muitas coisas da parte de Jesus, da parte do ministério de Jesus, que foi 3 anos e meio que Jesus passou caminhando e ensinando acerca do reino do céu. E quando eles viram estas coisas, eles passaram a crer que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E para eles não existia mais dúvida de quantas coisas boas Jesus já tinha feito, não existia mais dúvida que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus.
Mas eles criaram expectativas acerca de Jesus. Por mais que Jesus veio anunciando o reino do céu, eles queriam que Jesus remisse Israel. Eles queriam que Jesus restaurasse Israel, mas era um reino terreno. E Jesus estava falando do reino de Deus. E estes homens, por ver grandes milagres e ouvir a voz de Jesus e os ensinamentos e ter certeza que Jesus era o Filho de Deus, agora estão frustrados, estão entristecidos, estão decepcionados. E eles, sendo homens e caminhando com Jesus, e vendo grandes feitos, mesmo assim, eles agora estão num momento difícil. E é assim a nossa vida, a nossa situação como servos do Senhor, como seguidores de Jesus. Que por mais que nas nossas vidas nós caminhamos e contemplamos os milagres, e todos os dias nós vemos a novidade de Jesus Cristo para as nossas vidas, nós nos sentimos entristecidos em meio a uma batalha, em meio a uma frustração, em meio a uma guerra. Porque era o nosso ser, a nossa condição de humano, elas quer nos colocar sempre na condições só de vencedores. E ela não quer nos deixar perceber que para ser vencedores temos que ser lutadores. E muitas das vezes nós nos frustramos diante da situação. E muitas das vezes nos entristecemos como seguidores de Cristo. E isto nós olhamos na palavra como foi. Há mais de 2000 anos atrás, esses discípulos se entristeceram. E assim é nós no dia de hoje, no meio da batalha, no meio da caminhada. E é tão interessante que se nós notarmos esta palavra do Senhor, se nós a percebermos que ele já estava ali no entardecer do domingo e já se havia falado que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então já era o domingo da vitória, a vitória já tinha chegado, mas eles ainda estavam ali aprisionados na sexta-feira da crucificação. Eles ainda iam ali caminhando e tentando entender tudo aquilo que se tinha se passado. Mas a vitória já tinha chegado, mas eles ainda não percebiam. E talvez eles estavam voltando ali para Emaús decepcionados, querendo desistir de tudo, querendo deixar Cristo para trás e querendo viver uma vida agora sem Jesus. Mas é muito lindo, porque quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais a gente vê o quanto o Senhor Jesus é cuidadoso. Porque na sexta-feira ele foi ali moído, na sexta-feira ele foi crucificado, ele foi cuspido, colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, e machucaram, levaram ele de um lado para o outro, caçaram acusações contra ele, por mais que as acusações levavam à inocência dele, mas ele foi crucificado. E ele tinha passado por aquele processo, tinha sido crucificado, tinha sido sepultado. E já era o domingo, e os discípulos estavam voltando ali para Emaús, entristecidos, decepcionados, frustrados porque criaram uma expectativa de algo terreno, e o que Deus tinha era algo maior. E é interessante nós ver o cuidado e o zelo, porque Jesus, por mais que ele passou por aquela situação, e já no domingo, quando 2 discípulos estavam voltando, e ele cuidadosamente se ajuntou a eles. Ele cuidadosamente foi ali, porque eles viram, o Senhor Jesus viu que se ele não fosse atrás, poderia perder aqueles 2 discípulos. E por mais que aqueles 2 discípulos passaram
3 anos e meio ouvindo falar de Jesus e vendo os milagres de Jesus e até mesmo ouvindo a própria voz de Jesus. Naqueles momentos ali, eles estavam entristecidos e não estavam compreendendo. E o Senhor Jesus ajuntou-se a ele para chamá-los de volta, para encorajá-los outra vez. E essa palavra ela ardeu muito em meu coração, porque nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, porque as nossas vidas foram mudadas. O mundo inteiro ele foi mudado. Nós tínhamos uma rotina, nós tínhamos uma trajetória, né? Nossas vidas estavam sendo direcionadas todos os dias. Nós tínhamos as nossas obrigações e foram tudo mudado. Quem trabalhava a semana inteira, agora trabalha em horário diferente, mudaram-se horário, mudaram-se o dia. E muitos até perderam os seus próprios empregos, aquilo que já estava seguro. As nossas crianças, elas estudavam pela manhã ou estudavam pela tarde, os adultos à noite, e hoje não estudam mais. E quando estudam, estudam em casa. E a nossa rotina foi toda mudada. Nós congregávamos pelo menos 4 vezes por semana e passamos dias, mês inteiro com as portas das igrejas fechadas. E agora nós temos um culto por semana. Foram tudo mudado. E quando há mudança, e quando muda-se as coisas nas nossas vidas, nós procuramos questionar e procuramos querer saber o porquê. Porque o Senhor permitiu, qual é o objetivo disso. Mas o que eu posso observar nesta palavra é que no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da tristeza, e no meio da situação que muitas pessoas vão passando e vão se espremendo a pessoa e vão frustrando ela, e elas vão ficando entristecidas, e elas vão parando, como aqueles 2 discípulos que agora estavam retornando para Emaús. E muitas pessoas estão parando pelo caminho, porque estão amedrontadas, porque as notícias não são boas, porque a situação ficou difícil. E as coisas vão dominando as pessoas de uma maneira que elas vão parando, e elas vão ficando para trás. E muitas das vezes a gente quer romper em fé, pedindo força e graça ao Senhor Jesus, mas esquecemos de olhar para trás e ver que tem muitas pessoas ficando para trás. E o próprio Jesus, nessa história, ele vai nos mostrar que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele já tendo cumprido ali o processo da cruz, foi necessário que ele voltasse lá e fosse caminhar novamente com esses 2 discípulos. E o que ele está dizendo é: não deixe ninguém para trás. Se for necessário, volte de novo lá. Se for necessário, pregue de novo. Se for necessário, converse de novo com aqueles que ficou para trás, com aqueles que pararam, com aqueles que estão pensando em desistir, com aqueles que têm muito questionamento, porque a Bíblia vai dizer que esses 2 discípulos, eles questionavam um com o outro. E o próprio Jesus fala: que palavras são estas que estão trocando entre si? Porque Jesus quer saber que palavras são essas, quais são os nossos questionamentos. E às vezes a gente tem que ir atrás de quem sabe, de um mais instruídos, de alguém que tem mais conhecimento de Deus. E o próprio Jesus foi ter com esses 2 discípulos, e quando ele esteve ali com ele começou a falar desde Moisés. E ele começou a revelar de novo
as Escrituras, trazendo desde Moisés. E eles falaram para ele, não era necessário que o Cristo morresse, mesmo aqueles discípulos sendo avisados, na hora da frustração, na hora da dor, na hora da luta, na hora da decepção, eles não perceberam. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos deles só foram abertos a partir do momento que o Senhor Jesus começou a falar a respeito de toda a Escritura. E começou a ensinar eles novamente. E é para isso que a palavra está aqui. Para que se eu sentir medo, novamente eu volto para ela. Para que se eu me sentir triste, novamente eu volte para a palavra. Para que se eu me sentir frustrado, novamente eu volto para a palavra. Porque muitas das vezes o tempo de caminhada que tenho com Cristo, e no meio da dificuldade, eu posso não entender o que está se passando, mas eu posso voltar para a palavra. Eu posso voltar para o Senhor Jesus. Eu posso pedir ao Senhor Jesus que abra os meus olhos, através da palavra, para que eu possa de novo entender as Sagradas Escrituras, para que eu possa de novo entender o caminho. E a Bíblia diz que eles estavam andando e chegou em um certo lugar, e o sol já tinha se declinado, e eles constrangeram a Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, para entrar. E quando Jesus partiu o pão, e deu graças a Deus, foi que eles conheceram. Mas quando eles reconheceram que era Jesus que estava com ele, Jesus desapareceu. E eles falaram assim, porventura, não ardia o vosso coração quando ele falou conosco acerca das Escrituras? E é interessante, irmãos, porque para acender a chama, para arder o nosso coração, para que o Espírito Santo comece a operar, não pode ser, irmão, fora da palavra, não pode ser distante da palavra. É a palavra que acende, que arde o nosso coração. É a palavra que vivifica, que dá força, que encoraja, que aumenta a fé. É a palavra que nos traz a presença do Espírito Santo de volta para dentro de nós. E eles falaram, não ardia o nosso coração. Enquanto eles estavam entristecidos, indecisos, eles voltaram para Emaús. Enquanto eles não sabiam o que fazer, eles estavam indo para longe de Jerusalém. Mas agora que eles começaram a entender que Cristo foi de novo, porque Cristo está dizendo, é necessário buscar os que ficaram para trás. É necessário segurar na mão, falar de novo das Escrituras. E aí, quando eles entendem isso, que Cristo busca eles, que revela a palavra de novo para eles. Eles agora que estavam distante de Jerusalém, volta, porque é necessário voltar para o caminho. É necessário voltar para a verdade. É necessário retornar para aquilo que acende a chama do Espírito Santo no coração, que te enche de fé, que te enche de coragem, que te enche de sabedoria. É necessário voltar para o caminho. E eles voltaram e refizeram o caminho de volta. Muitas pessoas estão parados. É necessário voltar para o caminho. Muitas pessoas estão entristecidos. É necessário voltar para a palavra. Muitas pessoas estão amedrontadas. É necessário voltar para Jesus. Porque muitos já foram
já foram falados acerca dos finais dos tempos, dos princípios das dores. E nós sempre fomos avisados que haveria enfermidades, pestes. E quando a peste vem, a enfermidade vem, nos apavora, como esses 2 discípulos estavam, apavorados, entristecidos. Mas as Escrituras já revelavam como que o Cristo ia padecer, como que o Cristo ia morrer. E para nós não é diferente, para nós sempre fomos revelados o que ia acontecer no finais dos tempos, os princípios das dores. E quando chega algo que a gente vê o cumprimento da palavra, nós nos entristecemos. E quando entristecemos o nosso coração, nós nos afastamos de Deus. E não é tempo de se entristecer para se afastar de Deus. Mas é tempo de se alegrar, porque se cumpre a palavra do Senhor. É tempo de olhar para trás e ver quem desanimou, quem está entristecido, quem parou. E começar de novo a revelar as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É necessário dizer para eles que teve sim a sexta-feira da crucificação, que na sexta-feira houve mesmo um massacre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Houve mesmo muita dor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Houve mesmo muita humilhação por causa dos meus pecados, por causa da minha transgressão. Houve mesmo a coroa de espinho. É necessário que nós venhamos lembrar da sexta-feira. Mas a sexta-feira ela passa e nós não podemos ficar na sexta-feira, porque a sexta-feira é de Cristo morto. Mas nós temos que ir até o domingo da vitória, e quando chegar a vitória, nós entendemos que é o tempo da vitória, o tempo da bênção, o tempo da graça, o tempo da mão de Deus, e não ficarmos presos a um passado que já aconteceu. Muitas das vezes é fácil falar de algo que aconteceu e que nós deixamos para trás. E alguém vai dizer assim, fala porque não passou. Mas se você estiver com Cristo, você passa por algo que te magoou, que te feriu. Mas se você estiver com Cristo, você vê a vitória em outras coisas. Se você não ficar presa ao passado, ao medo, ao dor, ao luto, você pode ver a vitória. Porque aqui, quando esses 2 discípulos voltavam para o Emaús, já era domingo à tarde, já era o domingo da vitória, o domingo do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. E quando eles entenderam isso, eles voltaram para Jerusalém. E voltando lá, ele compartilhou com os 11 que estavam lá. Ele compartilhou, falando para ele como Jesus tinha aparecido para eles. E quando ele chegou lá, eles receberam a notícia, verdadeiramente, Cristo ressuscitou, aleluia. Glórias a Deus, verdadeiramente, Ele está vivo, Ele já apareceu a Simão. E quando eles estavam ali naquele momento compartilhando as suas experiências e contando das aparições de Jesus após a ressurreição, Jesus aparece no meio deles.
E mais uma vez eles ficam apavorados, espantados. E Jesus fala com ele: por que surgis tais pensamentos? Subis tais pensamentos em vossos corações. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés. Sou eu. E mesmo Jesus falando que era eles ainda estavam espantados. E Jesus pergunta: tem algo para comer? E ele serve a Jesus um peixe assado e um favo de mel. E Jesus come e fala para ele: olha, um espírito, não tem carne, não tem osso. Eu não sou um espírito, eu sou Jesus Cristo. E ali eles podem contemplar. O próprio Jesus falando, era necessário que tudo isso acontecesse. Se tudo isso não tivesse acontecido comigo, vocês estariam perdidos, estariam condenados. Mas agora vocês sois libertos. Agora vão e anunciem o Evangelho. Anuncie, pregue a palavra, pregue o Cristo vivo. Ele morreu sim, para a remissão dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E eu não quero ficar presa ao que aconteceu no passado, no mês passado, no ano passado, mas eu quero estar atenta ao que vai acontecer no momento seguinte, aonde o Senhor está me entregando a vitória. Eu posso contemplar o grande zelo do Senhor, porque Ele tem zelado pelas nossas vidas. No meio de tantas coisas que está acontecendo, o Senhor tem guardado há muito. Todas as coisas ainda estão no controle da mão deles. Então fique esta palavra para a meditação da igreja, dos irmãos que nos ouvem. Não fique preso no passado. Não fique preso na notícia do passado. Mas fique atento à notícia do presente. A notícia do presente, ela é mais importante. Porque Cristo ressuscitou e está vivo. E eu agradeço a oportunidade, louvo ao Senhor Deus por mais esta oportunidade. Sou grata ao Senhor por este ministério, por esta casa, Assembleia de Deus Ebenezer, por o povo da Assembleia de Deus Ebenezer, e oro ao nosso Deus para que abençoe a cada um dos irmãos e a cada um dos que nos ouve. Amém?